muito bonita. Parece muito com a da minha mãe. Eu acho, assim, eu sou encantada. Minha mãe já foi professora há muito tempo. Então, assim, a letra de vocês é bem parecida. Eu fiquei, achei muito bonita. A Queria minha eu ter muito parecida. Obrigada. Nada. Ô, Tamires, mas é porque antigamente, não se muito coisa, porque a gente não está tão velha assim, né? A gente é jovens, né? Vividas. Na escola era obrigatório caderno de caligrafia. Hoje em dia não usa isso mais. E faz muita falta. Eu tive meu caderno de caligrafia, mas foi a melhor época da minha vida, depois de faladeira. Infelizmente. Mas hoje eles têm mandado, sabe, numerar o caderno das crianças, eles vão numerar. A gente numera igual vai na caligrafia. Eles estão pedindo pra gente. Deu Ana Paula, sua fala está cortando. Isso que eu ia falar. Está cortando. Às vezes fica muda. Não é tanto muda, é cortando mesmo. Tá porque tem agora. Uns 2 ou 3 microfones abertos aí por causa disso, viu? Será? Tá cortando mesmo, eu quase não estou conseguindo ouvir. Deixa eu ver se eu mudar de rede. Pode fazer esse teste, todo mundo fechar o microfone e na hora que quiser falar, abre para ver se melhora. Sim. Que às vezes eu vou, durante a reunião, pode ser que vocês abrem o microfone sem querer, aí eu vou lá e fecho, mas não se sintam acuados. A hora que vocês quiserem falar, vocês podem falar. Mas é só para não gerar nenhum ruído, para que todo mundo possa entender. Porque às vezes a gente vê que não é que a pessoa está querendo o microfone aberto, é só porque abriu sem querer mesmo. A gente vai lá e fecha rapidinho. Mas sintam-se à vontade, tá? Tá melhor agora, gente? Eu mudei de conexão aqui. Que às vezes poderia ser minha conexão também. Melhorou. Tá dando pra ouvir? Tá escrito assim, mais 7 pessoas. É porque elas não estão aparecendo na tela? Isso. É porque vocês estão pelo celular, aí a tela é menor. Aí quando tá pelo computador dá pra ver todos. Mas como eu mesmo também tô pelo celular, você vê aqui no cantinho mais 7 pessoas. É isso mesmo. Então, gente, agora... Não é dela, não? Abre por cima dela, entrar. Vocês já receberam alguns materiais, né? A maioria já recebeu, que a gente vai falar sobre direito constitucional, a gente vai falar sobre Constituição, sobre os materiais... Tá picando, Ana. Voltou? Doutora Ana, está picando. Melhorou agora? Melhorou, apareceu na tela Constituição Federal de 1988. E achando que tá tem o microfone aberto mesmo. Mas quando ficar, vocês me avisam. É o telefone da Rosa, parece que esse erra aí. Acho que a Rosa está com o telefone aberto aí, viu? Foi. Agora tá melhor? Tá, joia. Então, a gente mandou alguns materiais, a Tamires também mandou alguns materiais para a gente introduzir esse nosso bate-papo, né? Já dando sequência que a gente conversou na semana passada, que foi mais sobre direitos humanos. E aí a gente dá agora um pulo, que é para a nossa Constituição Federal. Né? A nossa Constituição, ela foi um grande marco de introdução de vários direitos humanos no Brasil. Tá? Então, a gente deu uma introdução, vocês receberam um videozinho, né? Quem ainda não viu, pode voltar lá para assistir depois, que fala sobre o direito constitucional. Tá? Em todos os ramos do direito, existe um ramo que é só para o estudo dos trâmites constitucionais.
né? A gente está acostumado a ouvir o advogado trabalha na área criminal, trabalha na área de família, mas a gente tem também vários outros ramos de direito que não são tão comuns aos nossos ouvidos, né? Que a gente ouve direito constitucional, direito administrativo. Então, isso vai ficando mais comum aqui nos nossos bate-papos. E quando a gente fala em direito constitucional, é uma área do direito que consiste em analisar as normas que constituem um Estado, além dos direitos fundamentais de toda e qualquer pessoa dentro da jurisdição. Então, o que o direito constitucional faz? Ele acompanha, assim como o direito acompanha o desenvolvimento da sociedade, como a gente já falou, o direito constitucional vai acompanhar propriamente a questão da Constituição. Não só no nosso país, principalmente a do nosso país, mas o direito vai ser voltado para esse desenvolvimento da história das constituições, né? Então, agora vocês sabem que tem um ramo no direito que vai ser voltado só para aquilo, para observar e estudar as responsabilidades que tem na Constituição. Tá joia? Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, levanta a mãozinha. Então, a gente agora vai falar... Esmeralda, pode falar. Tá com o microfone fechado, Esmeralda. Isso. E eu passo a acompanhar a partir de agora. Combinado, Ana Paula? Combinado. A gente não tem muito tempo, não, tá? Pode ficar tranquila. E a gente vai mandar material e a aula gravada também para vocês, tá bom? Então, Beijo, Esmeralda. Oi, Eunice! Tudo tranquilo? Tudo bem, Tânia? Quanto tempo? Tá tudo tranquilo? Passei o final de semana na roça, no sítio. Nossa Senhora! Vida ruim. Morta, com tanta bagunça que eu encontrei lá no sítio e aqui em casa. Mas estou em pé, graças a Deus. Tá chega animadíssima, né? Uhum. Tá ótimo. Então, eu vou continuar Isso aí, Ana Paula. compartilhando aqui. Pode continuar. Meu óculos. Deixa eu pegar meu óculos. Isso aí. E aí, vamos lá. O contexto histórico. Como que surgiu a nossa atual Constituição, que é a Constituição de 1988. Como a gente começou a comentar na outra aula da semana passada, a nossa Constituição veio no final da ditadura militar. Né? Alguns de vocês vão lembrar desse período, né, que o nosso país passou, um período muito difícil para os nossos direitos fundamentais, um período muito difícil para introduzir os direitos humanos, né, no nosso país. A gente teve um ápice mundial após a Segunda Guerra Mundial dos direitos humanos, que ele foi lá em cima. Né? Como o mundo estava muito abalado, ele foi lá em cima. Chegou um período histórico que ele deu uma queda, né? Que onde apareceram várias ditaduras pelo mundo, e isso aconteceu também com o nosso país, infelizmente. E com o final da ditadura, o povo estava muito sedento por direitos, sabe? Todo mundo queria muito colocar no papel todas as proibições que deveriam ser feitas para algumas situações não acontecerem novamente. Então, é nesse contexto que vem a nossa Constituição de 1988, baseada em muitas coisas da Carta dos Direitos Humanos que a gente conversou na semana passada. Então, junta aquela vontade do povo de fazer alguma coisa para transformar completamente a realidade do cidadão brasileiro com a força que estava vindo dos direitos humanos. Então, o país ainda tinha uma força externa para recomeçar. Então, esse contexto é a base
de como começou a ser pensada a nossa Constituição de 1988. Alguém aí lembra de alguma coisa dessa época que impactou muito na própria vida, que impactou, às vezes, na vida da família? Alguém quer fazer algum comentário sobre essa época? Seu Sebastião? Para mim foi um período tenebroso. Eu me lembro que a gente que morava aqui no interior, na minha casa mesmo, não tinha rádio, não tinha saber de nada. Começar lá com a Revolução de 64. Eu fazia um curso em Belo Horizonte. Aí, quando eu desci na rodoviária, fizeram todo mundo voltar para trás, os estudantes. O exército estava na rua e tudo. E eu voltei com medo. Aqui perto de São Marino, ali no bairro Jaqueline, ali, tem uma barreira, outra vistoria. Pegou a nossa parte, jogou no chão assim, virou assim, caiu o caderno, com lápis, tudo. Então aqui foi falta de respeito dos policiais na época, né? O pessoal do exército. Eles estavam cumprindo a orientação do exército, né? Aí, quando foi em 88 que veio essa Constituição aí foi um alívio para nós. Só que até hoje, isso é minha fala, a maioria, nada é cumprido. Principalmente o artigo 5º, né? Direitos iguais, moradia não tem, escola não tem, saúde não tem, segurança não tem, está só no papel. Então, para poucos, a Constituição tem evidência, mas para muitos é muito sofrido. Essa é a minha fala a respeito da Constituição. Sim, a gente tem uma Constituição linda, gente. Eu sei que a turma do direito parecem ser os loucos das leituras, porque todo mundo sempre vê a gente com um livro grosso assim na mão, mas a nossa Constituição, ela é pequenininha, gente, dá para ler, sabe? Vende até em banca de jornal. Vão haver muitas palavras, alguns termos, né, que é difícil de entender porque é termo jurídico mesmo, sabe? Mas é muito bacana pesquisar e estudar com tempo, precisa de tempo. Hoje a gente vai mandar para vocês, inclusive, o artigo 5º. Né? Vão haver palavras que a gente não entende? Vão haver, sim. Então, a gente busca entender. Vocês vão poder perguntar para mim, para a Tamires, o que vocês não entendem. Mas vocês vão perceber que a nossa Constituição, ela é muito bonita. Sabe? Ela é linda. Tudo que está escrito nela é muito bonito. É uma, vamos falar, né, Sebastião? É uma utopia. É o que a gente queria de melhor para o nosso país, foi colocado no papel. Infelizmente, a gente ainda tem que lutar por bastante coisa que já está escrito lá, e a gente continua nessa luta, e quanto mais a gente aprende sobre ela, mais força a gente tem para lutar por ela. Né? Dona Maria Leonita, está com a mãozinha levantada. Bem, o que mais eu lembro até hoje da Constituição é o desaparecimento de Ulisses Guimarães e a morte de Tancredo Neves. Quando o plantão do Jornal Nacional anuncia Tancredo Neves passa por outra cirurgia, nossa, aquilo me marcou demais, eu tinha 20 e poucos anos, nossa, me marcou demais. E a busca por Ulisses Guimarães também, isso até hoje eu lembro, marcou muito. E são pessoas impactantes na nossa história, pessoas que colocaram nas sementinhas que a gente está colhendo muita coisa até hoje, tá? Através dessas pessoas. E os dois sumiram assim aleatoriamente, sem justificativa. Nossa, me marcou muito. Até hoje eu sinto saudade de Ulisses Guimarães e de Tancredo. Até hoje. Tancredo. Eu acho que todo mundo lembra, né? Desses dias, todos os jornais passando por fatos assim, bem impactantes para a nação. Para a gente que estava começando uma história baseada numa instituição bacana, todo mundo se sentiu muito, todo mundo ficou meio assustado, assim. Eu lembro, né? Dona Esmeralda. Mas eu me lembro também dessa época que eu tenho quase certeza que na época que houve as diretas já,
foi na época que seu Sebastião fez o comentário aí, inclusive até a Esmeralda foi lá na praça da estação. Quando eu cheguei lá, sou patriota, sou patriota. Quando eu cheguei lá que eu vi aquele tumulto, menina, porque na época eu trabalhava com um cidadão, e o cidadão era político, mas político daqueles, como disse. Aí, então, inclusive, eu, na época, ele insistia comigo, ô Esmeralda, vamos fazer um projeto assim, papá, tatá, e olha que, ó, quantos anos atrás, né? E me lembro também que, na época, o meu... E eu falava assim, Manuel, pelo amor de Deus, você só saca a sua arma se de todo não tiver recursos, se os recursos já tiver esgotado. E a preocupação que eu ficava quando acionava o exército na época. Então, mas a dona Maria falou aí do Tancredo e do Ulisses, teve também a época do Juscelino, que foi outro também, que foi nas enroladas também, inclusive na década de 60, o Sebastião a lembra, o João Goulart, João Goulart, é. Isso é tudo na nossa época, nós a lembramos que houve, mas como a gente não tinha muito tempo para acompanhar as redes sociais, os comentários, a gente não sabe contar a história direito, mas que a gente tem e lembra dos comentários, do sufoco que a gente passou em todo sentido, a gente se lembra, sim. Mas, na época do Tancredo, quando o Tancredo, como diz, quando o Tancredo morreu, vamos dizer assim, esse meu filho que servia o exército, ele ficou a noite inteirinha para poder ver Tancredo morto lá onde eles estavam velando Tancredo. Então, esse é patriota até hoje também. Graças a Deus. É história dentro da família. Né? Mas o São Sebastião fez aí o comentário. Pode falar. Não, peraí. O São Sebastião fez aí o comentário do artigo 5 da Constituição. Na realidade, o que nós estamos vivendo hoje é tudo o contrário do artigo 5. Porque aqui no artigo 5 está escrito: ninguém será submetido à tortura. Hoje está tendo tortura, feminicídio, misericórdia. Nem a tratamento ou castigo cruel, desumano. A gente está vendo até a polícia matando os outros. Então, o negócio está complicado. Aí, quando a gente vem cá no artigo, tem um artigo aqui que é até interessante. O artigo 7, todos somos iguais perante a lei, tem direito sem qualquer distinção e qualquer proteção da lei. Aí eu me lembro que nós estávamos fazendo um curso uma vez, que toda a vida eu acompanhei essas coisas, com um professor Lindomar, e o professor Lindomar era advogado. Aí, na época, quem discutia era só eu e minha vizinha, que é mais ou menos da minha idade, e era um grupo de jovens. E eu me lembro que eu levantei a questão daqueles assassinatos horríveis, que eu até dei exemplo, da cabeleireira, daquele que matou lá no Acre, com a serradeira eletrônica, que espedaçou o cara na época. Teve isso. Eu falei, como é que a pessoa vai ter defesa diante de uma situação dessa? O advogado me respondeu, mas é porque todos têm direito à defesa, aos direitos humanos. Isso aí. Todo mundo tem direito à defesa. Todo mundo tem direito. Independente. A gente, é a hora que a gente separa a nossa moralidade, a nossa religiosidade da razão. Né? Vocês agora, a partir do momento que vocês se dispõem a estudar direito, vocês passam a ser juristas.
Então, o pensamento de vocês não pode ser mais como o pensamento, a gente fala que é o homem médio, né? Que seria uma pessoa comum que não tem acesso ao direito. A gente chama de homem médio. Então, o pensamento da gente tem que ser mais crítico. Quando alguém faz uma pergunta, para mim, por exemplo, enquanto advogada, eu pergunto assim, olha, você quer a resposta da advogada ou você quer a resposta da Ana Paula? Porque a gente aprende a separar nesse momento. Quando alguém virar para qualquer um de vocês agora e fazer esse tipo de pergunta, vocês também vão ter como separar uma coisa da outra. Olha, eu entendo muito bem o que é direitos humanos. Eu sei tudo de errado que aquela pessoa fez, eu sei todos os crimes que aquela pessoa cometeu, mas eu sei que ela tem respaldo na lei e ela tem direito de ter um acompanhamento jurídico. Ela tem direito de ter um advogado. E se ela não tiver dinheiro para pagar esse advogado, o Estado tem que fornecer um advogado público para ela. E ponto final. Nesse momento, a gente não está falando se essa pessoa fez alguma coisa certa ou não. A gente não está defendendo o que a pessoa fez. A gente está apenas falando qual que é o direito que essa pessoa tem. Às vezes é doloroso para a gente responder assim, se na verdade a gente queria falar um tanto de outra coisa. Mas são as nossas leis. E se a gente não defende a nossa Constituição e os nossos direitos, também defendendo os direitos dos outros, a gente está se podando. Porque eu não sei se amanhã serei eu que precisarei desse direito humano. A gente não sabe. Né? Nós temos famílias, nós temos filhos, a gente não sabe. Então, eu tenho que defender o direito do outro cidadão da mesma forma que eu defendo o meu direito. Porque eu posso precisar desse mesmo direito lá na frente. E isso é muito sério. Sabe, a gente vem passando por situações, como a dona Esmeralda mesmo colocou, de muito problema com a nossa Constituição. Sabe? A leitura da Constituição, ela é jogada para vários outros ângulos para poder manipular algumas situações e a gente tem que ter uma visão justa do que está escrito, independente do que a gente fez pessoalmente, independente da imagem que a gente tem de moralidade, independente da nossa religião, independente da nossa cor, independente das nossas opções de vida. Quando a gente fala de Constituição e de direitos humanos, a gente tem que se afastar da pessoa, a gente tem que se afastar do sentimento, por mais que seja difícil, e defender o que está escrito, porque aí a gente está defendendo uma lei que a gente usa. Né? Eu vou dar espaço para a dona Maria Vitória, está aqui na fila com a mãozinha levantada, tem um tempão, dona Maria. Seu telefone está desligado. Ó, seu microfone. O que eu sinto é que falta informação e falta interesse das pessoas querer conhecer essas leis. Às vezes as pessoas erram por não conhecer. A gente informa, quando começou, eu avisei para tantas amigas minhas que a UNA estava dando esse curso de conhecimento do direito para a gente da terceira idade, mas pouco interessaram, pouco quiseram conhecer. Então, você quer falar com as pessoas não valorizam, parece que a gente tem pouco conhecimento. Eu não sei o que faz as pessoas ignorar uma coisa tão necessária como o direito na vida da gente. Mas sabe o que? Porque se a gente... Sim. A gente foi condicionado a tudo que a gente fala que é direito, tudo que a gente fala que tem que ler, tudo que a gente fala que é lei, a gente já tem na cabeça que é coisa chata. Ai, mas vai ser muito chato. A gente é acostumado a pensar assim, sabe? Mas todas as coisas mais sérias que são apresentadas para a gente tem um escudo que fala, isso vai ser muito chato. Porque quando a pessoa não conhece, ela nem sabe exigir os seus direitos. E nem respeitar o do outro, que ela invade o espaço do outro. E isso dói na gente que está tendo essa formação,
E eu acho que pouco, como você diz, a gente tem que falar como conhecedora, né, como jurista, mas é muito pouco ainda. Queria que se expandisse mais, que as pessoas tivessem mais conhecimento para poder se defender, para poder exigir os seus direitos. Mas cada um de nós aqui somos sementinhas. Porque é uma coisa que a gente escuta aqui e passa para a nossa família e isso vai se ampliando. É aquele efeito borboleta. A gente está aqui plantando e lá na frente a gente vai colhendo. Né? E aí a gente volta a falar da nossa Constituição, por quê? Ela é de 88. E quanta coisa que a gente ainda tem que brigar hoje. Porque foi uma semente. Não ia, um país que saiu da ditadura não ia, de repente, virar uma chave e tudo ia estar lindo, maravilhoso. Porque é uma construção cultural. Então, muita gente continuou com o mesmo pensamento e isso não é uma crítica. Né? Não é uma crítica a essas pessoas. É uma construção cultural. Então, a gente tem que desconstruir muita coisa que a gente aprendeu que era certo. E isso não é fácil. Né? Não é uma coisa simples de se fazer. Quando a gente já tem uma formação, a gente cresce no meio, a gente cresce numa sociedade que, de certa forma, prega para a gente que algumas coisas são comuns, e a gente vê aquilo como uma coisa comum, igual aquela frase, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Coisa que a gente cresceu ouvindo. E para desconstruir isso não é fácil. A gente aprende que é comum, que é normal. A gente aprende que é normal ver determinadas situações. Então, não é simplesmente a gente ter uma Constituição linda, a gente ter leis muito bem escritas. De 88 para cá, muita coisa mudou. Mas tem muita coisa ainda que não é seguida. Não é. Né? Essa semana, se não me engano, eles libertaram um senhor que trabalhava em condições análogas à escravidão. Ele nem sabia que ele estava sendo tratado como escravo, porque ele passou a vida inteira trabalhando como escravo. E a gente está em 2023. Há quanto tempo a escravidão acabou? Há quanto tempo, desde 88, que está lá proibido na nossa Constituição? E ele cresceu como escravo, viveu como escravo, foi libertado, se não me engano, ele está entre seus 70 a 80 anos, e ele não entendia que ele estava vivendo como escravo. Aí a gente vê como que é uma construção. A pessoa cresce achando que aquilo é normal. E não tem como a gente apontar o dedo para uma pessoa, né? Igual a gente teve várias discussões, principalmente na questão política, que eu nem vou entrar nisso, mas houveram muitas discussões com relação à Constituição. E aí a gente via várias mentalidades diferentes, independente se é de esquerda ou de direita, que vieram de uma construção. Então não adianta um ficar brigando com o outro se cada um teve a sua construção de vida. Aquilo é uma coisa cultural. Qualquer situação que eu apresento para vocês, qualquer situação que vocês me apresentam, cada um aqui viveu uma situação. Então, a maneira que eu vejo a vida não é a maneira que a Tamires vê a vida, não é a maneira que a Esmeralda vê a vida, não é a maneira que a Poema vê a vida, porque cada um teve seu trajeto de vida. E quando a gente fala em sociedade, a gente tem que enxergar isso também. É cultural. Tem muita coisa que a gente está quebrando. Tem muita coisa que a gente está desconstruindo, porque nós fomos construídos assim. Que é um exemplo que eu gosto muito de dar, aquele móvel que a gente tem do lado da cama. Todo mundo, tem certeza que todo mundo que está aqui cresceu chamando esse móvel de criado mudo. A gente cresceu aprendendo que aquele móvel chama criado mudo. Gente, é um criado mudo. E aí, a gente chega agora, mais para 2021 para cá, e vem alguém e fala com a gente assim, olha, está errado chamar esse móvel de criado mudo. Sabe por quê? Criado mudo era aquele escravo que ficava do lado da cama velando pelo sono do seu dono. E por isso eles apelidaram esse móvel de criado mudo. E aí você fala assim, meu pai do céu, e eu ficava falando isso.
Mas a gente não tem como julgar situações como essa se a gente foi criado para ser assim. Então, a gente está se desconstruindo para que as próximas gerações já recebam várias coisas que foram desconstruídas. Né? Aí você fica com a consciência super pesada de quando você virava, a coisa tá preta. Gente, sai da boca da gente, a coisa tá preta. Então, são coisas que a gente foram criadas no nosso dia a dia, a gente acostumou a falar aquilo, e a gente fala com maior naturalidade, e ninguém fala querendo ser racista. Ninguém usa nenhum desses termos querendo ser racista, porque a gente não aprendeu que isso era racismo. Ninguém ensinou pra gente. Né? Terezinha, diga, Terezinha. Quando a Maria Leonita se referiu ao Tancredo e a Ulisses, aí eu lembro assim que Ulisses, quando leu a Constituição, assim, leu algumas coisas dela, né, assim, da felicidade dele de ter concretizado aquele trabalho. Mas eu lembro que nós trabalhávamos, aí nós fomos liberados mais cedo, porque o Tancredo morreu. Aí nós fomos para o centro da cidade, o centro de Belo Horizonte, e subimos a Avenida Afonso Pena até chegar lá na Praça da Liberdade. E a gente falava assim, o povo unido jamais será vencido. A gente não tinha tanta informação e nem tanta tecnologia. Então, na verdade, a gente nem sabia muito bem o que é que a gente estava fazendo ali. Mas a gente estava, porque todo mundo estava indo, sabe? E juntou aquele tanto de gente na Praça da Liberdade, o pessoal jogou a grade no chão, e foi uma festa. E a senhorita... Eu lembrei. Olha aí, derrubando a grade, gente. Dona Terezinha. O pessoal juntou tanto lá que o pessoal jogou a grade no chão. E a gente ficava falando essa coisa sem parar. O povo unido jamais será vencido. Eu nem sabia direito o que era. Pois é. Ainda bem que deu certo, mesmo sem saber o que não era. Participei da história. Sim, fez história. Seu Sebastião? Desculpa. Estava observando a fala de cada um, volto lá atrás no meu pensamento, a respeito, o pessoal falou a respeito dos nossos direitos, dos nossos conhecimentos. Nós sabemos que a educação deveria ter começado mais ou menos há 60 anos atrás. Não aplicou na educação há 60 anos atrás. O que resta para daqui para frente, igual nossos pais, eu, os meus filhos, não tivemos aquilo que era para ter tido. 60 anos atrás, a educação era só para elite. Só para elite. E eu estudei, fiz quinta, oitava série, na época, quinta, oitava série, tinha que pagar. Depois que Vespasiano criou escola estadual. Tinha escola estadual, mas era onde? Em Pedro Leopoldo, distante da minha cidade aqui. E então, Belo Horizonte. Então, 60 anos atrás, não aplicou na educação, o resultado está sendo colhido hoje. Quer ver um outro absurdo que foi feito nas escolas? O governo, o MEC, tirou o SPB, Educação Social Política Brasileira, que eu dava aula nessa época, ensinar para os alunos isso aqui, ó, Constituição. Ensinar para eles alguns itens da Constituição. Outra coisa que eles tiraram, educação moral e cívica. Acabou. Os alunos têm educação, os alunos têm educação. Acabou. A educação moral e cívica. Foi tirado esses dois conteúdos, que eram importantes para formar cidadão. Foram tirados. Eu vou dar uma notícia para o senhor. Sabe, eu participei de um congresso chamado Direito na Escola. Nós conseguimos, com um vereador, ele conseguiu aprovar, tá, uma lei aqui em Belo Horizonte, e nós vamos poder, como advogados, ministrar aulas de questões de direito, tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas, para ensino fundamental e ensino médio.
A gente já tem um tanto de escola parceira, e aí esses jovens vão começar a ouvir falar de direito desde a escola, desde o 6º ano eles já vão começar a ouvir. A gente conseguiu isso, tem mais de 5 anos que um grupo de advogados tem lutado por isso. Eles estavam fazendo de forma, assim, as escolas que aceitavam, eles iam, sabe? Não eram todas. Então, agora vai ser introduzido por lei essa prestação, assim, para as nossas crianças e para os nossos jovens. E a turma do direito está muito feliz justamente por isso, que a gente acha que todo mundo tem que conhecer pelo menos o mínimo dos seus direitos, para poder levar até para os seus pais que não tiveram essa oportunidade. E já começaram escolas como Colégio Batista, escolas como Santa Maria, já fecharam o contrato. A prefeitura também já fechou o contrato para poder levar para todas as escolas. Então, a gente está plantando mais uma sementinha aí, viu, Santa Maria? Aí, voltando um pouco aí, eu me lembro que eu entrei na faculdade, lá na PUC, em 82, 83 e 84. 3 anos que era, depois passou para 4. Dentro da sala, tinha um espião, que era um policial, para ver se a professora ia falar alguma coisa contra o regime militar, sabe? A gente não podia falar nada. E ela ficou sabendo, depois passou para nós lá, falou assim, ó, nós não vamos falar nada contra o governo está certo, está na área dele, então nós estamos aqui para aprender outras coisas, não para falar mal do governo. Depois que ficamos sabendo por que ela falou isso, por causa do policial que estava lá, fingindo que estava estudando também, aproveitando a faculdade. Então, é igual teve um aluno que falou aí, por todo o nosso direito naquela época, não podia falar. Não podia. Hoje na escola, por exemplo, igual eu falei com os meninos na sala, falava a respeito, né, da ditadura, falava mal do governo e tudo. Naquela época não podia falar mal do presidente nem nada. Não podia forma alguma. Não podia de jeito nenhum. Na maioria das vezes, pela própria vida. Para salvar a própria vida. E quantos foram presos, né, por exemplo, e saindo da faculdade e chegando na rua se prendendo, porque falou alguma coisa dentro da sala de aula contra o governo e não podia, né? A própria Dilma, né, que foi presa aí no DOPS aí na pena, né? Então, quer dizer, não podia falar nada contra o governo, tem que ter silêncio total. Um período muito ruim para nós, viu, gente? Nós estamos na cidade aí. Acabou, né, gente? Acabou. E quase voltava de novo, né? Infelizmente. Graças a Deus, a gente vai passo a passo, a gente vai fazendo valer o que está escrito. Não é fácil, mas a gente vai fazendo. Né? Dona Maria Eunice está aí um tempão também com essa mãozinha levantada. Eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, que na minha época, não tinha, hoje em dia tudo é bullying. Tudo é bullying. Eu fui criada no colégio interno. Lá tinha 2 Conceição. Uma era branca, a outra era preta. Se você chamar Conceição, quem é a das 2? Então a gente falava Conceição branca e Conceição preta. Era tudo normal. Falava aquela gordinha. Era tudo normal. Hoje em dia você não pode falar nada que é bullying. Outra coisa. Você vê que hoje em dia aluno não respeita professor. Por quê? Culpa do governo. Vou te explicar. Na minha época, era Secretaria do Ensino, Ministério do Ensino, aí trocou por Educação. Muita mãe entendeu que era só parir que a escola educava. Então, é onde está. Mãe vai parir, a escola vai educar. E não é assim. Educação em casa, lá é ensino, é diferente. E como o senhor Sebastião falou, o que era bom de matéria na escola, tirou para as pessoas não aprenderem o que era certo sobre a política. E a respeito de cair dos coisas, nem todo mundo que cai nas coisas, de golpe, nessas coisas, é ignorante. Você vê, advogado caindo nesses golpes do amor, né? Entre aspas, né? E cai. Caindo. Nesses golpes financeiros, né? É por isso que eu estou aqui, para aprender, porque aqui a gente aprende muita coisa. Esmeralda é coisa que a gente, desde do presencial na UNA, a gente está junto.
graças a Deus, foi muita amizade que a gente fez e continua a nossa amizade, né? Então, a gente aprende para quê? Mas para a gente se defender, né? E alguém que quiser perguntar, a gente saber e responder, mas muito mais para a gente saber respeitar as pessoas, fazer o que é certo e a gente se resguardar desses golpes que andam por aí. E cada dia mais aparecem mais golpes, tá? O que eu peço para vocês a gente nunca vai saber tudo, a gente nunca vai aprender tudo, mas uma coisa a gente aprende, a ter uma visão crítica das coisas, a olhar para aquilo, analisar e ter uma visão um pouco mais crítica do que antes. Porque quanto mais conhecimento a gente adquire, mais consciência crítica a gente tem. Então, cada passinho que a gente dá, qualquer coisa que chega até nós, o nosso olhar é outro. A gente já olha e fala, peraí, vamos pensar direito o que está acontecendo aqui. Então, quanto mais conhecimento se busca, mais críticos a gente se torna. Tá? A gente não se torna mais barraqueiro, tá, gente? Às vezes a gente faz um barraco para as pessoas escutarem a gente, mas a gente fica muito mais crítico. Muito mais crítico. E isso é muito importante, porque às vezes a gente não tem acesso à totalidade de uma lei, por exemplo. Você não precisa ler ela integralmente para você saber o peso que aquela lei tem. Então, a sua visão amplia. Tudo que você vai passar a estudar já é de uma forma diferente. Isso é muito importante. Independente se vocês buscarem conhecimento no direito, né, vocês buscarem outros conhecimentos em outras áreas, vai fazer a mesma coisa com você. Vai fazer você pensar um pouco mais, porque você está alimentando o seu cérebro. Você está tacando semente, e ele começa a trabalhar de uma outra forma. Ele começa a observar de uma outra forma. E isso é independente de idade. Por que eu falo isso? Porque vai ter muita gente virando e vai falar assim, você está muito velho para estar fazendo isso ou aquilo. Gente, por favor. Vocês não têm que escutar isso mais, não. Por favor. Vocês tiveram aula comigo. Vocês firmem esse pé aí. Não deixa ninguém virar e falar para vocês que acham que estão velhos demais para fazer alguma coisa. Firme esse pé no chão. Eu não admito. Qualquer coisa, vocês mandam me chamar. Mas espera aí que eu tô Esse golpe que você falou aí... Que a gente... Passando um pouquinho. Esse golpe que você falou aí, uma outra que falei agora, faltando 5 minutos para as 2, chegou no meu zap. Sem foto, sem nada. Vai começar daqui a 5 minutos. Na mesma hora eu fui lá e excluí. Por quê? Não tem nada a ver com o curso aí. Alguém já tinha clonado no meu celular, no celular, e já mandou para mim. Eu nem tenho conhecimento. Não, então, igual você falou, clica pelo grupo, sabe? A gente tem que ter consciência crítica, a gente tem que ter essa maldade. Tá? Se eu vou lá, né, adicionar e tudo, aí é golpe, e pegar meus dados de outras pessoas que estão no meu zap. Então, igual ela falou aí, cuidado com os golpes, viu, gente? Se vocês receberem algum comunicado aí para abrir e começar as aulas, aquilo era golpe, porque eu já tinha recebido o meu desde cedo. Às 14 horas vai começar. Então, era golpe que eles estavam enviando para mim. Né? Golpe mesmo, gente. A Tamires sempre vai mandar mais cedo para vocês, gente. E outra coisa, é sempre o mesmo link. Tá? A gente usa o mesmo link que a gente usou na semana passada, a gente usa para hoje também. Então, vai estar lá no grupo, no story, se você procurar lá no grupo, sempre vai estar lá o link. Tá? Eu vou continuar aí com as mãozinhas levantadas. Eu só vou acabar de dar uma passada no slide antes que da nossa hora para a gente continuar esse bate-papo. Tá? Eu coloquei os fundamentos da República Federativa do Brasil. Esses fundamentos estão previstos na nossa Constituição. Tá? E vocês vão receber também durante a semana um macetinho para decorar esses fundamentos. Tá? Que é a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Vocês vão ver aí que eu coloquei a inicial de todos eles, que forma Socidiva Plus. Vocês vão receber durante a semana uma musiquinha para vocês decorarem esses fundamentos,
que fala sociediva plus. Aí, nesses fundamentos, eu quero dar destaque na dignidade da pessoa humana. Vocês vão ver que tudo que a gente fala, desde o início da nossa primeira aula de direitos humanos, a base está dignidade da pessoa humana. Quando você fala de direito do trabalho, dignidade da pessoa humana. Quando você fala de racismo, dignidade da pessoa humana. Quando você fala Lei Maria da Penha, dignidade da pessoa humana. É o direito à minha privacidade, dignidade da pessoa humana. Então, esse termo, dignidade da pessoa humana, ele embasa praticamente todas as nossas leis. Todas. Aí eu tenho direito ao 13º, dignidade da pessoa humana. Tudo está voltado para a nossa dignidade. E a gente nem faz ideia do quão grande e importante são as bases que a nossa Constituição tem. Tá? Esses slides que eu vou mandar para vocês verem são os títulos que tem na nossa Constituição. O que é isso? Todas as leis são divididas em títulos. Para avisar para vocês sobre o que fala aqueles determinados artigos. Você não precisa ficar procurando um a um para chegar num tema determinado. Por exemplo, está ali, título 5, defesa do Estado das instituições. Você quer fazer uma consulta na Constituição que fala sobre polícia, que fala sobre o Exército. Você vai na defesa. Procura esse título. Você não precisa ler tudo para poder chegar. Quando a gente fala direitos e garantias fundamentais, que a gente estava falando aí do artigo 5º. Você já sabe que são os direitos fundamentais. Você vai lá naquele título. Então, todas as nossas leis, não só a Constituição, vão ter essas divisões. Sabe? Assim como tem a divisão na Bíblia, que nós temos os versículos, assim são feitas as divisões também das nossas leis, que facilitam o nosso estudo, facilita para que a gente procure as coisas. Tá? Quando a gente fala em artigos, incisos, quando a gente está no artigo tal, inciso tal, a gente está falando isso. Olha, tal norma específica está naquele título e naquele artigo. Fica fácil de você procurar. Tá? Isso é bacana de você saber, porque vocês não vão estudar só a Constituição. Né? Eu espero que não. Eu espero que vocês tenham curiosidade de lerem outras leis, de conhecerem um pouco mais do nosso direito. Então, aqui vocês já sabem que para pesquisar, vocês vão ter essas divisões. E isso facilita muito. Tá? Eu dei o exemplo da Bíblia, que é o que está mais próximo no dia a dia da gente, de um livro que é dividido dessa forma. Então, é muito bacana saber disso, porque você vai pegar um livro, vai ter muita coisa que você não vai entender. Por quê? Não tem uma ordem certinha. Né? Quando a gente faz a leitura da Bíblia, a gente sabe que tem o Velho Testamento, tem o Novo Testamento, mas se você for ler, não tem uma ordem cronológica, porque está falando da mesma coisa em vários locais da Bíblia. E é a mesma coisa também na lei. Vai falar da mesma coisa em vários locais em determinadas leis. Então, você sabendo que tem essa divisão, fica muito mais fácil para vocês estudarem. Tá beleza? Cláusulas pétreas. Vou falar rapidinho das cláusulas pétreas, vocês também vão receber, né, esse material para vocês lerem. As cláusulas pétreas são aquelas cláusulas que a gente não pode mudar. Tem alguns artigos na Constituição, como, por exemplo, o artigo 5º, que a gente não pode mudar. São imutáveis. Por que foi feito isso? Para dificultar que, novamente, os nossos direitos de dignidade da pessoa humana sejam acabados. Então, leis que têm muita dificuldade para ser mudadas, teoricamente, não é qualquer um que vai chegar lá e falar, vou cortar isso, vou cortar aquilo. Não é assim que funciona. Né? Então, as cláusulas pétreas ao direito à vida. Não vai ser nenhum presidente que vai chegar lá e falar assim, a partir de hoje o direito à vida não existe mais. Por quê? Porque é uma cláusula pétrea. Tá? Não pode ser retirada da nossa Constituição. Resumindo, é pedra. Lembra disso. Quando alguém comentar para vocês, olha, aquela lei é uma cláusula pétrea.
Vocês lembram de pedra. Ninguém pode mudar aquela lei. Ninguém. E o artigo 5º, todos os artigos, todos os incisos que tem dentro dele, nada disso pode ser mudado. Todos são cláusulas pétreas. O seu direito à vida não pode ser mudado. Que é um exemplo muito próximo da gente disso. Por que o nosso país não aceita, não legaliza a eutanásia? Porque está lá o direito à vida. E é uma cláusula pétrea. Se você autoriza a eutanásia, você está falando assim, você pode abrir mão do seu direito à vida. Mas você não pode abrir mão do seu direito à vida. Porque é uma cláusula pétrea. É um direito seu que nem você pode abrir mão. Essa é a força de uma cláusula pétrea. Você tem esse direito e nem você pode abrir mão. Nem você. Não adianta discutir com ninguém. Tá lá. Sabe? Induzimento ao suicídio é um crime previsto no Código Penal. Porque é um crime contra a vida. E direito à vida é uma cláusula pétrea. Ponto final, não tem discussão. É polêmico? É polêmico. Sempre vai ser polêmico. Todo direito que tem essa força, nesse tamanho inteiro, intenso, ele é polêmico, e vai ser polêmico, sempre. E sempre vão ter brigas ferrenhas com relação a isso, e como a gente tem discussões super acaloradas sobre o aborto. E aí você me pergunta, peraí, estão querendo legalizar o aborto? Tá. Mas direito à vida. E aí eu te falo quais são as correntes e as brigas que estão tendo por causa disso. E aí, gente, é aquela hora que eu falo para você que a parte mais difícil é a gente não envolver a nossa questão de moralidade. Porque cada um tem a sua moralidade, cada um tem a sua religiosidade. Então, para discutir sobre aborto, mexe muito com a gente. E aí, o que eu falo? Sempre quando alguém me pergunta isso, vamos falar dentro do que eu falei com vocês. Vamos abstrair a nossa criação, o que a gente tem de religiosidade e moralidade. Quando a gente fala em aborto, legalização ou legalização, quando se discute a legalização do aborto, está falando o seguinte, olha, até determinado período de gravidez, a mãe poderá optar por ter um filho ou não. Hoje em dia, já é legalizado o aborto em casos de estupro, e mesmo assim, tem que estar nesse período inicial da gravidez. Então, em casos de estupro, já é legalizado. O próprio SUS faz esse aborto. E em casos de feto anencefalo. O que é isso? É aquele feto que não tem o cérebro. Que ele só nasce e assim que dá a primeira respirada. Então, a mãe também pode optar por aborto nesse nível, a ser detectado. Então, as duas únicas situações que o aborto é legalizado no nosso país. E vem se discutindo. A legalização do aborto traria autonomia da mulher de fazer ou não aborto nesse primeiro intervalo da gravidez. A discussão tem embasamento legal? Tem. Por quê? Para o Código Civil, para o direito civil, uma pessoa é considerada cidadã, é considerada pessoa a partir do momento que ela nasce e respira. Aí ela é cidadã. Então, quando se fala em aborto, nos primeiros meses de gravidez, a pessoa ainda não é uma cidadã, ou seja, ela ainda não tem o direito à vida. Então, a discussão maior é em cima desse direito. E aí, o que eu falo quando as pessoas me perguntam com relação à minha opinião? Se eu sou a favor ou contra. Saindo da minha religiosidade, da minha moralidade, o que eu falo é: eu sou a favor na questão da legalidade. Por quê? Primeiro, o número de mulheres que morrem em aborto clandestino é gigantesco. Muita mulher morre tentando fazer aborto de forma clandestina. Segundo, ter uma lei que legaliza o aborto
não me obriga a fazer o aborto. Então, se a minha religião, a minha moralidade é contra, eu não sou obrigada a fazer. A lei não me obriga. A lei dá o direito da mulher tomar a própria decisão. Ah, mas se eu sou contra, eu vou ficar chateado se fulano decidir. É o fulano. Você tem a sua opção de decidir pelo aborto ou não. Ah, mas fulano vai pro inferno. No popular, fulano vai comer o cabo e eu com a minha situação aqui. É aquela parte que eu falo para vocês, que é onde que a gente tem que separar. E é a parte difícil da lei, é separar a pessoa de definir o direito da outra pessoa. Que às vezes é um direito que eu não quero me valer dele, mas tem aquela pessoa que tem o direito de valência dele. Essa é a polêmica de dia e todo dia. É um dos debates mais acalorados que tem com relação ao artigo 5º, com relação ao direito à vida. Eu acho que esse debate ainda vai se prolongar, justamente por causa dessas situações que eu coloquei para vocês, né? Porque tem dois lados e, assim, tem o posicionamento de todas as partes e a gente tem que defender o direito de cada cidadão. Então, pesa muito para legalizar uma situação dessa. Então, as únicas duas situações que já são legalizadas, voltadas ao aborto, em que tem o que a gente fala de uma relativização do direito à vida, é em caso de estupro e em caso de feto anencefalo, né, que o feto já vai nascer. Então, nesses dois casos, autoriza que a mãe cometa anencefalo. A decisão foi do Supremo Tribunal Federal, pensando no sofrimento que a mãe tem de passar 9 meses sentindo um bebê descendo na sua barriga, sabendo que ele nasceu. Então, eles foram para essa parte da pessoa humana. Tá? Só um último item antes de eu contar para vocês, que são os tratados internacionais. Isso é muito importante porque a gente falou em direitos humanos. Tá? O nosso país, ele tem vários tratados internacionais interiorizados. O que é isso? A gente traz ele para a nossa lei. Tá? Não é qualquer lei que a gente recepciona. Tem uma votação no Congresso para que essa lei seja incorporada aos nossos direitos. E tem leis que têm mais peso quando incorporadas, que são as leis voltadas para os direitos humanos. Tá? Então, para elas serem incorporadas, a quantidade de votos que elas precisam ter é muito. E é votado 2 vezes nas 2 casas, tanto no Congresso quanto no Senado. E tem que ganhar nas 2 votações. E essa lei, sendo introduzida, ela não pode se falar que é uma lei constitucional. A nossa Constituição é a lei que está no topo de todas as outras leis. Nenhuma lei pode ser acima da Constituição. O prefeito criou uma lei que, a partir de hoje, todo mundo pode cometer racismo contra o povo. Não existe. Na Constituição fala que não pode. Nenhuma outra lei ultrapassa a Constituição. Então, o que acontece quando esses tratados internacionais que têm esse peso entram aqui? A gente está no meio de normas supralegais. Elas não são acima da Constituição, mas elas são acima de todas as outras. Vocês vão ver, vocês vão receber essa listinha, vão ver onde cada norma entra, e vocês vão ver lá no topo da pirâmide, Constituição. Depois tem as normas supralegais, que são os nossos tratados internacionais, que falam sobre direitos humanos. Tá? Esses tratados, eles entram para a nossa sociedade com um peso tão forte quanto a Constituição, mas não podem ser acima da Constituição. Tá? Eu vou olhar aqui a filhinha de mãozinha, na hora de chamando, Maria Vitória. Não. Não vou falar, não, é porque eu errei aqui. Estou só ouvindo. Então, Obrigada. Maria Leonita? Isso.
Deixa eu te falar, eu quero te perguntar e te pedir se você vai mandar esse conteúdo em PDF para a gente poder imprimir, que eu estou fazendo uma apostila disso aí, para me ler tudo depois. E a respeito, e a respeito de ensinar... Todos esses slides que eu passei para vocês, a gente vai enviar em PDF lá no grupo, hoje mesmo, tá? E a aula gravada também, eu vou baixar ela no YouTube e mando para vocês. Se vocês quiserem rever. Parou aqui. Posso falar de novo? Pode. Pode. E outra coisa, a respeito da aula nas escolas sobre direito, o direito para o povo de hoje, eles não precisam de direito, porque eles invadem a privacidade da gente sem ter direito. Precisa dar aula para eles de limites e deveres. Cortado. Entendeu? Direito quem exerce somos nós. Eles invadem o nosso direito e não querem nem saber. Eu mato um elefante por dia para viver idosa, sozinha, sem marido e ter a minha autonomia que eu aprendi com você agora. Para me viver a minha autonomia, eu tenho que matar um elefante por dia, para não deixar ninguém me atropelar. É só isso. Quem falou do respeito na sala de aula, gente? Foi a dona Maria? Esses meninos, a gente vai poder puxar a orelha deles um pouquinho, né? Dando aula. Isso, tem que fazer lei para pôr limite neles, educação neles. Bacana, sabe? Tá. Respeito. Muito bacana. E a gente vai para a escola, tanto pública quanto privada, que a gente sabe que também tem uma diferença de postura. A gente sabe que tem essa diferença de postura, né? Então, a gente está assim, ó, eu estou aqui com a minha turma né, dos jovens idosos e vou lá para a turma dos meus pequenininhos também, e aí a gente vai nas extremidades e a gente vai semeando, porque a gente precisa disso. Aqui era Paula, direito já fala assim, se você não me der isso, eu chamo o conselho tutelar para você. Chama, gente. Eu já conheço. O que eu falo? Quando eu ouço, eu adoro quando criança fala isso, chamar conselho tutelar. Eu pergunto assim, legal, vamos lá no conselho tutelar na creche? Vai ter PlayStation, internet, né? Vai poder escolher, eu não gosto de linguiça. E assim, né? A gente não podia gostar de nada, quando quer. Então, né? Fala para eles, olha, é assim, então vamos conversar. O que você vai ter lá, o que você vai ter aqui? Porque eles usam mais. É só isso aí que eu queria falar. Tem que... Não estou ouvindo nada. Pode falar. É só isso que eu queria falar. E não tem que ensinar para esse povo aí direito, não, que eu já... Eles sabem errado. Sabe o que eles querem? Tem que ensinar para eles limite, né? Direito é só a vontade deles que manda. Pois é, não, eles sabem errado. Eles têm que aprender certinho. Pode deixar que a gente vai... Respeito zero. Eu ensino tal, vocês começam com isso. Vocês já sabem o suficiente para passar com esse conhecimento para frente. Então, vamos semear aí, né? Hoje a gente falou de uma época que vocês viveram muito, mas eles não. Então, o valor que vocês dão, a nossa Constituição é completamente diferente ao valor que eles dão. Né? Vocês passaram toda essa transição. Vocês estavam presentes em toda essa transição. A gente viu os caras pintados na rua, gente. Eles não viram isso, eles não têm noção do que é isso. Então, a importância que a gente dá para a Constituição e para os direitos humanos é muito diferente do que essa turma nova. Né? E para a gente, é aquilo que eu falei antes, a gente está se desconstruindo. Né? Então, a gente continua desconstruindo. Todo dia a gente desconstrói um pouquinho. Né? A gente só não pode perder a esperança. Eu fiquei contente de saber que o direito vai para as escolas, porque nosso futuro é nossos jovens.
Se eles aprenderem o direito, eles vão ter limite, porque o direito nos dá isso. Então, isso é muito bom, é uma esperança. E eu fico contente de chegar, expandir para todas as escolas, não só da 5ª série, mas desde pequenininho. Então, tá bom, é só isso, obrigada. Mais alguém, gente? Para a gente fechar nossa aula. Poema. Enviando meus trabalhos pelo grupo lá? Pode enviar sim. Pode? Pode. Tá bom, então. Tá joia? Tá, joia. Tá bom. Envia para mim ou para Tamir, e você manda no grupo. Tá bom. Tá joia? E você vai dar trabalho pra gente nesse carnaval? Essa semana tem dever. Eu vou dar um descontinho. Um monte, né, Ana Paula? Vou dar um descontinho. Mas vai dar tempinho da gente brincar um pouquinho de carnaval, né? Você tá cheio de purpurina semana que vem na tela? É? Legal. Pois é. Não, e eu vou fazer imobiliários agora, olha pra você ver, pensando em carnaval. Não, mas eu vou olhar direitinho como vai ser semana que vem. Tá, joia. E a nossa aula é bem. Tá bom. Eu mando vídeo para vocês, eu mando tudo que eu conseguir mandar. Aí vocês podem beleza. Quarta-feira eu dou um desconto. Tá. Ana Paula, deixa eu te falar. Sobre os filmes, eu assisti um filme que chama Olga. Muito bom. Eu chorei muito bom. Professor de história que me pediu para a classe ir, eu fui assistir. Eu nunca mais esqueci desse filme. Olga. Quem não assistiu, não vai dar spoiler, tá? Só para vocês ficarem curiosos. Só para vocês. Beleza. Uma lista muito bacana. Lógico que não dá para ver todos de uma vez, né? Principalmente porque tem que também. Então, se vocês forem conseguindo ler direito. Tarde para todo mundo, fica com. Beijo para todo mundo. Beijo, tchau. E aí a gente Tchau. Tchau, gente. Tchau, doutora. Tchau, gente. Tchau para vocês todos. Tchau, Esmeralda. Um beijão. Tchau, Ana Paula. Isso, tudo de bom A para aula você. de hoje foi ótima. Cadê o Tamir? Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde a todos. Tudo de bom, a aula foi ótima.